Fala galera, Diego da Silva do Treino a Seco. Então, hoje, projeto 330, dia 12. E hoje nós inauguramos o treino padrão. Então, teremos aí pelo menos 2 semanas em que cada número par, dia 12, 14, 16, 18 e dia 20, nós teremos um mesmo treino. E esse treino, você pode até usar o timer para marcar o início do movimento, mas ele é um treino para marcar os fundamentos. Porque vocês vão reparar, ontem já teve um treino focado em gatilho, depois vamos ter outro em empunhadura, depois outro também mais em recarga e assim sucessivamente. Então, os dias pares, nós vamos repetir esse treino padrão. Vai ter vídeo novo no canal nos dias pares? Não, até o dia 20 não teremos vídeo novo no canal nos dias pares. Terá apenas a execução do exercício, mas não de introdução, perfeito? Então anota aí o treino, volta ele, marca como favorito, alguma coisa nesse sentido, beleza? E esse treino padrão, ele tem um treino de 20 minutos, beleza? Então, qual que é o primeiro drill? Então, um conjunto de aproximadamente 6 drills, se eu não estou enganado. O objetivo é a manutenção dos padrões a 6 metros, então você vai colocar o alvo a 6 metros de você, ou então aquilo que representa 6 metros, se for um mini target, quanto que ele representaria a distância, né? E fazer sempre com qualidade, por isso que a gente não vai trazer o par timer. A gente pode usar o timer, mas não vamos usar a função par timer aqui, nesse momento. Os primeiros 2 minutos, vamos lá galera. Como ele é um movimento que você vai, querendo ou não, se repetir a cada um dia sim, um dia não, você pode correr o risco de entrar na rotina e você não prestar atenção no que está fazendo. Desta maneira, o que nós precisamos sempre? Na verdade, início de todo treino, verificar se os carregadores que você está usando estão vazios, câmera está vazio, visual, tátil, e assim nós seguimos. Então, os 2 minutos iniciais desses 20 já é para verificação do seu equipamento para ver se realmente está em segurança. Daí vamos para o primeiro drill. Eu estou com as minhas anotações aqui. Os 3 próximos minutos nós vamos fazer 20 saques perfeitos a partir da posição de objetivo. Por que posição de objetivo? O meu objetivo é treino para competição, IPSC. O coldre é externo, mas se você quer para defesa, usa o coldre velado, ok? E nesses 20 saques, o ponto vermelho ou o conjunto de miras deve aparecer sempre no seu alvo, beleza? Vamos fazer aqui 3 vezes o movimento para você pegar certinho. Vamos fazer isso aproximadamente 20 vezes, o que deve dar em torno de 3 minutos. Já estaríamos no minuto 5 e do minuto 5 ao 10, ou seja, 5 minutos de build drill. O que é build drill? É um drill clássico em que você vai sacar e dar 6 disparos perfeitos. Faça 5 séries completas no seu tempo limite atual. Comece devagar e pode ir acelerando conforme o tempo, beleza? Então aqui nós vamos fazer 5 séries de 10, tá? Nesses 5 minutos. Uma, duas,
3, 4, 5. E você vai fazer uma série de 10, descansa um pouquinho, relaxa as mãos, outra série de 10 e você vai fazer no total 5 séries de 10, ou seja, 50 saques com 6 disparos cada um. É importante você lembrar que você deve aplicar a mesma força na empunhadura, a mesma dedicação como se fosse um tiro quente, ou seja, um tiro real. Muitas vezes, quando nós vamos fazer o treino a seco, nós deixamos a empunhadura solta, sem a força necessária para segurar o recuo. A nossa ideia não é segurar o recuo, mas administrar para que o ponto volte sempre ao mesmo lugar, ok? Então, esse é o segundo drill, o último do bloco, tá? Então, a primeira operação do bloco A seria a inspeção de segurança, a segunda seria tão somente a visada, né? E o saque com a visada, e o terceiro seria o saque com 6 disparos. Agora vamos para o bloco B. E no bloco B nós temos transição entre dois alvos. Então você vai ter um alvo à direita, um alvo para a esquerda, e você vai fazer o engajamento, saque, dispara seco, muda os olhos, direciona os olhos e vai com a arma acompanhando, alcançando esse alvo, né? Não é para você acompanhar a visão, você primeiro leva o olho e depois a arma. Isso será 3 minutos aproximadamente. Vamos ver como fica? Saquei, engajei, disparei, olhei para o outro alvo, levei a arma o alvo. Lembrando, o olho chega primeiro. E fazemos esse movimento durante 3 minutos. Aí nós estaremos do minuto 13 ao 16 aproximadamente. É isso? Não, perdão, dos 10 aos 13 minutos, ok? E agora sim, nós vamos para o treino 13 a 16, que seria o nosso quinto drill, né? Considerando a quinta operação e quarto drill, que seria treino de recarga. Nós vamos fazer 2 recargas de emergências completas seguidas de disparo, ok? E para isso, eu recomendo que vocês tenham snap caps. Essas snap caps que eu tenho aqui foram doadas, cedidas pela Snap Caps Brasil e auxiliam no treino a seco. Perfeito? Então, vamos lá. Aqui uma outra dica, se vocês repararem, nos meus carregadores eu tenho uma obreia preta, uma obreia parda, uma obreia preta e um terceiro carregador que não tem obreia. Isso aqui é uma dica que eu peguei até com o nosso amigo Boy Shooter, Felipe Boy Shooter. Se eu não me engano ele pinta com esmalte, eu não tenho certeza. Mas é para saber qual carregador cai mais no chão. Então sempre o primeiro que eu levo para a linha do tiro é o pardo, o segundo fica o preto e o terceiro, que normalmente acaba não caindo no chão, é o sem obreia. Assim eu sei qual está mais judiado, vamos dizer assim, né? Ok, vou colocar com uma munição de manejo, por favor. Perfeito. Vou dar um disparo, obviamente vai percutir, porque eu tenho uma munição de disparo aqui, né? Vou fazer a manobra, vou tirar o carregador e vou fazer a manobra, beleza?
Recomendo que na casa de vocês coloquem uma almofadinha no chão para não fazer tanto barulho, para não acordar a esposa e filhos, enfim. Então, vamos lá. Saquei, levantei, achei, tiro, injeto e desta maneira, ok? Por que eu gosto de colocar a munição de manejo? Para você saber, se você reparar, muitas vezes a gente vai manobrar o ferrolho aqui para só ativar o gatilho e você não puxa até atrás. E se tivesse uma munição de manejo, ela não ciclaria. Então, para você não ter esse risco, é interessante você utilizar uma munição de manejo para saber como puxar o ferrolho corretamente, se você está puxando o necessário. Beleza? Vamos mais uma vez? E você vai fazer isso durante 3 vezes. 3 minutos, tá? Ok. Por que a gente não manobra o ferrolho antes? Porque é uma recarga de emergência. Teoricamente, não teria munição na câmara, né? Então eu preciso manobrar o ferrolho antes para então dar o segundo disparo. Perfeito? Então dou o primeiro disparo, faço a recarga, manobro o ferrolho e dou o segundo disparo. Vamos para mais uma vez? Arma parou aberta. E assim nós vamos fazer por 3 minutos. É interessante ter munição de manejo para você ter certeza que você está fazendo um movimento correto de extração da munição, tá ok? Não de extração da munição, mas de alimentação da munição na câmara, beleza? Às vezes falta vocabulário aí pra gente, beleza? Então esse foi o nosso quarto drill, quinta operação, o último do bloco B, beleza? Vamos então para o bloco C. Bloco C, vamos para o drill que vai trabalhar mão forte e mão fraca, mão de apoio e mão dominante. Então você vai estar com as duas mãos, você não precisa partir do saque, eu gosto sempre de partir do saque. Parte do saque. Uma mão dominante. Ok. Duas mãos dominantes. Três vezes a mão dominante. E você vai fazer isso 10 vezes, tá? Depois, você vai sacar a arma e vai fazer só com a mão de apoio ou a mão fraca, como preferir. Só que, obviamente, você vai sacar com a mão dominante e vai passar para a mão fraca. E assim você vai fazer 10 vezes. Uma dica que eu dou, principalmente quando é a mão forte, porque a mão fraca realmente eu atiro muito pouco, mas quando é a mão forte eu gosto de colocar a segunda mão colada ao peito,
Por que isso? Ela dá estabilidade, não fica aqui balançando. A mesma coisa com a mão fraca. Embora eu não tenha muita experiência com a mão fraca, mas pode ter certeza que com a mão no peito ou no abdômen, enfim, não deixar a mão solta dará mais estabilidade para você. E outro detalhe importante, levanta o dedão quando for com uma mão só. Normalmente nós deixamos o dedão apontado para frente. Quando é uma mão só, eu gosto, acho que dá um controle maior, levantar o dedão, ok? Então, esse foi o nosso último drill. Não foi o último drill, perdão. Isso foi do 16 ao 18, ok? E agora, para o último drill, dos 18 ao 20 minutos, nós vamos apenas trabalhar com o gatilho, tá? Então, trabalhando com o gatilho, pode sacar a primeira vez e você vai trabalhar com o gatilho. Opa. E você vai trabalhar 20 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Você vai gastar os últimos 2 minutos fazendo esse movimento, sempre com séries de 20, tá? Então, saca, apresenta a arma e faz 20 acionamentos de gatilho, sempre fazendo com que só o dedo indicador trabalhe, assim como nós vimos no exercício do dia 11. Então é isso aí, galera. Esse é o nosso treino padrão, executado sempre nos dias pares de treinamento, perfeito? Então começa agora no dia 12 e vai até o dia 20 sem alterações. Depois do dia 20, muito provavelmente que nós vamos colocar marcador de part-timer em cada um desses movimentos, perfeito? Mas nesse primeiro bloco, nós vamos fazer cada minuto, tem que ser perfeito para ser entregue. Como que nós vamos saber se estamos fazendo certo? O ponto não desaparece nunca quando nós sacarmos a arma. Então, sacou a arma, nós estaremos vendo o ponto no alvo. No momento que a gente fez alguma manobra, acionamento de gatilho, alguma coisa, esse ponto não pode sair do alvo. O ponto sobe em linha reta e volta exatamente no mesmo lugar após cada repetição. Isso quando o treino é quente, obviamente, né? Você supera seus tempos ideais com precisão, isso depois, e vai diminuindo o ritmo sem perder a qualidade. E daí vem a recomendação para nós fazermos a anotação do tempo a cada ciclo. Então, nesse primeiro ciclo de 5 treinos padrões, que são nos dias pares, nós não tomaremos tempo. A partir dos próximos ciclos, nós tomaremos tempo e vamos tentar reduzir a cada novo treinamento. Perfeito? Espero que você esteja gostando. Deixa seu comentário, deixa seu curtir, compartilha, se inscreve, convida o colega para compartilhar. E quem estiver assistindo o vídeo e quiser acessar a plataforma para fazer as suas anotações de tempo, não esqueçam, entrem no meu Instagram, @treinoaseco, e solicitem o acesso via direct, perfeito? Que eu libero para vocês. E não esqueçam de fazer o treino que já foi o teste que já foi gravado para você tomar tempo já nos dias iniciais, beleza? Valeu, um abraço e conto com você. Abraço, tchau, tchau.